Dentre as substâncias que estão presentes em nosso cotidiano, o açúcar é uma das mais mal compreendidas. O açúcar que usamos para adoçar os cafés ou chás, por exemplo, é a mistura de dois tipos diferentes de açúcar. E não estamos falando de açúcar refinado, mascavo ou de confeiteiro. Primeiro, precisamos entender que o açúcar nada mais é do que um carboidrato. Existem 4 categorias de carboidrato: os monossacarídeos, os disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os dois primeiros englobam os tipos de açúcar, enquanto que os dois últimos são os amidos. Independente da categoria, todo carboidrato que consumimos, seja na forma de chocolate, sorvete, pão ou macarrão, é transformado em glicose em nosso organismo. E a glicose é extremamente importante, porque afinal ela é a principal fonte de energia para as células de todos os seres vivos. A glicose é o açúcar que utilizamos para transportar energia de parte do corpo para outra. Depois da glicose, os 3 açúcares mais famosos são a sucrose, a lactose e a frutose. A lactose é o açúcar natural do leite. A frutose, apesar do nome, não está somente nas frutas. É o açúcar do mel e de tubérculos como a batata doce. E, finalmente, a sucrose, que é o açúcar que usamos para adoçar o café. É uma mistura de glicose e frutose e vem principalmente da cana-de-açúcar. Quando os médicos mandam cortar o açúcar, eles não estão falando de nenhum desses que eu citei anteriormente. O problema não está no açúcar em si, mas na maneira como ele é servido ou consumido. Imagine qualquer alimento industrializado. A primeira coisa que precisamos tirar dele são as fibras, porque fibras estragam muito rápido e os produtos precisam durar nas prateleiras. Depois, deixamos o alimento com o menor teor de gordura possível, porque quanto menos gordura, melhor, certo? Bom, não é bem assim que as coisas funcionam. Todo açúcar fornece muita energia, mas eles não avisam o nosso cérebro quando já estamos satisfeitos. Quem faz isso são as fibras, e sem elas para atrapalhar, o nosso organismo absorve açúcar de olhos fechados. Isso quer dizer maiores chances de desenvolver diversas doenças, entre elas artrite, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, doenças de degeneração macular, sem falar das cáries. Bom, e os alimentos industrializados com baixo teor de gordura são uma boa ideia? Não necessariamente. Gorduras realçam o sabor dos alimentos. Sem ela, a indústria precisaria colocar ainda mais açúcar para manter os alimentos saborosos. O nosso corpo não processa toda a gordura que ingere, mas o açúcar é absorvido de maneira extremamente rápida e eficiente. Os açúcares são fontes de energia e em quantias moderadas, como a que encontramos em frutas e legumes frescos, eles são bem-vindos. Esse açúcar é acompanhado de diversas substâncias benéficas, mas o açúcar industrializado sem fibra ou gordura tem exatamente 0 nutrientes e 0 funções positivas em nosso organismo. Bom, é claro que um chocolate de vez em quando faz muito bem para a nossa qualidade de vida. Isso também é importante. Mas diminuir um pouco os doces e os refrigerantes pode garantir uma qualidade de vida muito mais permanente. Mesmo porque existem muitas outras formas de adoçar a vida.